Olá pessoal, muito boa noite. A gente está aqui live no Facebook do Garreta Law Office. Estou aqui com a doutora Rafaela e a intenção dessa live é comentar sobre alguns assuntos que são referentes aos imigrantes, né, a tudo que acontece aqui que interessa a nossa comunidade. Então a doutora Rafaela hoje aqui vai responder algumas dúvidas e vai atualizar vocês que acompanham o Garreta Law, vocês que têm interesse em saber um pouco mais sobre os direitos e sobre o que está acontecendo. Boa noite, doutora Rafaela. Boa noite, Fabiano. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Isso. Então, vamos começar falando um pouquinho, doutora Rafaela. Na semana passada saiu a notícia de que novamente, né, o Trump, o presidente Trump, iria apertar o cerco aí em relação às deportações, né? Na verdade, isso já é uma promessa de campanha, mas de vez em quando vem isso de novo e isso assusta as pessoas, quem tem ordem de deportação, mesmo quem não tem, fica um pouco assustado. Só que depois também saiu a notícia de que ele iria adiar, né? Sim. Então, como é que tá isso? Como é que a gente está nesse momento? Realmente, né, tá acontecendo isso? Vai acontecer? Tem como as pessoas né, se prevenirem de algum problema? O que você poderia dizer sobre isso? Bom, como você falou, é uma promessa de campanha, né? Da campanha desde lá de trás, quando ele foi eleito pela primeira vez. E agora, né, que ele também provavelmente vai se reeleger, quer se reeleger, já começou uma nova campanha para... Começou a falar sobre isso já de novo. Aqui 2020. E é uma campanha que já vem desde lá de trás, né? Uma das primeiras ordens executivas que ele lançou quando ele entrou no poder foram as diretrizes de acertar, né, prender o cerco contra os imigrantes. Ele aumentou alguns tipos de formas para processar e deportar mais imigrantes que estavam aqui indocumentados. E aí essa semana surgiu essa notícia que ele iria, né, atrás dos imigrantes que já têm ordens de deportação. E foi todo mundo começou a ficar com muito medo, né? E aí depois ele recuou dessa decisão. Mas é uma política que a gente já vê acontecendo, né? Foi só um anúncio que ele fez no Twitter, mas é uma política que já tem sido aplicada já na prática. Né? Desde que ele entrou no governo. Talvez isso surgiu, e aí aqui eu só estou pensando, porque esse discurso foi um discurso que ajudou ele a ganhar a eleição. E como agora ele anunciou que quer concorrer de novo, então ele ressuscitou essa frase aí de vamos deportar os imigrantes, e falando nesse número, né? Ele falou em 12 milhões, quer dizer, é muita coisa, é muita gente. Mas uma dúvida, doutora Rafaela, é o seguinte, os Estados Unidos, né, o governo, se fosse hoje realmente colocar em prática essas ordens de deportação, você acredita que tem a capacidade de executar isso? Porque é bem complexo, né? Gasta-se muito dinheiro, precisa de muita gente, né? Isso é só mais para assustar um pouco as pessoas? É claro que a gente tem que se precaver, mas o que você diria sobre isso? Assim, quem está indocumentado nos Estados Unidos, né, com certeza tem essa ansiedade, porque qualquer pessoa que não tenha documento para estar dentro do território americano pode sofrer um processo de deportação, né? O primeiro requerimento para você não sofrer um processo de deportação é você ter um documento, né? Um visto ou a residência. Uma outra coisa também são as pessoas que já têm ordens de deportação. Essas ordens, se elas não foram exercidas, elas podem ser exercidas a qualquer momento. A diferença do que ele está falando, que ele quer exercer essas ordens de deportações que já estão outstanding, que já estão aí para na fila ali para ser executado. Na minha opinião, eu acho muito difícil, quase que impraticável, ele deportar mais de 11 milhões de pessoas, né? E eu vejo um pouco na comunidade também a falta do conhecimento e da informação correta. Então,
E desde quando ele entrou no poder, eu me lembro um dos meus primeiros vídeos, eu falei que a gente não pode ter medo, a gente tem que estar com a nossa cabeça sã para conseguirmos resolver o problema, né? Então, assim, quem não tem ordem de deportação, em alguns casos não pode ver o juiz, mas na maior parte dos casos, você tem o direito de ver um juiz para ser deportado, o que significa que você vai entrar num processo de deportação até que você seja deportado, né? E esse processo é um processo que não é rápido, não é de uma hora para outra, na maior parte das vezes. Existem formas que às vezes eles conseguem deportar o imigrante no expedite deportation removal, que é bem mais rápido, mas são casos mais específicos. Então você precisa ver. Imagina, o governo vai ter que arcar com todo esse custo de processar um indivíduo por, de repente, anos. Então tem que pagar o juiz, tem que pagar o advogado do governo. Em média, nós vemos que o processo de deportação, os estudos falam que custa para o governo em torno de 10 a 20 mil dólares. Porque depende, às vezes... Cada deportação, cada pessoa. O processo envolve isso. Desde o agente do ICE, com o advogado do governo que está processando, com o juiz, com o pessoal da corte. Então, imagina se... É muita coisa. Vamos supor que metade dos 11 milhões possam ingressar com um processo de deportação. É muito dinheiro, são trilhões de dólares, né? E muita gente envolvida. E muita gente envolvida. Isso eu só estou falando na corte. Em relação a quem já tem ordem de deportação, pensa em avião para todo mundo. Sim. Pensa aonde eles vão colocar todas essas pessoas presas. Então, eu não vejo uma infraestrutura para esse plano do Trump. Apesar de que, né, a gente tem visto várias atitudes que não são humanas, que são totalmente desumanas, como nas crianças que estão a separação das crianças e dos pais, né? Dormindo no chão. Mas assim, se a gente pensar de uma forma racional, eu acho extremamente difícil dele exercer todas essas ordens de deportação. E fora que cada caso é um caso, né? Então, na minha visão, eu acho que se ele tomar essa atitude, como já está tomando desde quando ele lançou as diretrizes da deportação lá atrás, são as pessoas que têm processos criminais, provavelmente assim, domestic violence, né, violência doméstica, pessoas que estejam envolvidas com drogas, com gangue, eu provavelmente, assim, se a gente pensar da forma racional, eu creio que essas vão ser as primeiras pessoas que ele vai exercer, se ele botar o plano. Que na realidade, assim, já está, né, é um plano que já está sendo exercido. Na verdade, isso que, né, esses anúncios que são feitos desse jeito são para causar uma certa instabilidade, né, uma insegurança, porque igual você acabou de dizer, a lei já é aplicada. Inclusive eu ouço muito de que o governo Obama foi um dos governos que mais deportou. Sim. Ou seja, só que não tinha esse estardalhaço, né? Ele não era... Ele fazia, me corrija se eu estiver errado, você é que sabe disso, mas ele já aplicava a lei, mas não fazia essa propaganda que o Trump faz, usando esse medo, usando essa coisa, porque não só quem tem ordem de deportação, mas o imigrante em geral fica assustado com isso. Fica muito. Né? A pessoa que não cometeu nenhum crime, que não tem nada errado, ela está indocumentada. Né? Tirando isso, ela está trabalhando, ela é honesta e tal. Mas a hora que você ouve isso, assusta. Tem muita gente que te procura assustado. Eu vou ser deportado. Na administração Obama foi deportado em média de 350 mil a 400 mil imigrantes por ano. É muita gente, né? Gente, e assim, mas só que a gente também tem que ver o reasoning, a razão por trás das ações que ele tomou e deportando tantos imigrantes e as ações que o Trump está tomando deportando imigrantes, né? No meu ver, eu
eu acho que o Obama, ele estava querendo criar uma política que imigrantes criminais, fossem deportados, bem específico, para que ele pudesse tentar passar uma legislação imigratória. Para beneficiar quem estava ok, digamos assim. Na minha visão, é lógico que eu também tenho as minhas teorias em relação a imigrantes, de repente, que entraram em processo de deportação porque tiveram algum problema criminal. Na minha visão, por exemplo, um imigrante que chegou aqui muito pequeno, né, muito jovem, tive um caso assim, muito jovem, morou aqui 40 anos e depois foi condenado por tráfico de drogas, por exemplo. Na minha visão, eu não acho que essa pessoa, de repente, teria que ser deportada, porque eu acho que o problema criminal dela, de repente, foi um problema social do próprio Estados Unidos, né? Essas são as questões da vivência aqui, né? né? Não foi porque ela veio de algum motivo causar um crime aqui. Exatamente. Que é diferente, de repente, de uma pessoa que chegou há pouco tempo e causou um crime. Realmente, chegou há aí 2 anos eu ilegalmente e cometeu um crime. Mas isso são as minhas teorias e o que eu acho, né? A lei imigratória, ela é independente, ela não tem essa... não é reasonable, não tem essa justiça. Não é muito específica, né? Na verdade, querem se aplicar a lei, preto e branco, pega todo mundo. Preto e branco. E também nós vimos na época do Obama que as cortes, elas estavam muito mais inclinadas em terminar alguns processos imigratórios. De repente, uma pessoa que morava aqui há muito tempo, não tinha problemas criminais, era um membro da comunidade. Nós sabemos de vários casos de pessoas que às vezes não têm uma solução imigratória, né? Por vários motivos, mas eles deixavam essa pessoa continuar morando nos Estados Unidos através de um prosecutorial discretion ou algum tipo de mecanismo que essa pessoa, ok, você foi ordenado deportado, mas você pode ficar aqui por questões humanitárias ou porque você é um bom cidadão. Nós vimos também os juízes assim muito mais aptos a julgarem, né, a ordenarem fianças mais baratas, muito mais razoáveis nas decisões deles. E quando veio para o Trump, tudo isso mudou. As diretrizes do Departamento of Homeland Security, né, do governo, dos advogados do governo, e até os juízes, porque não existe muita independência dos juízes, porque eles estão abaixo do poder do governo, nós começamos a ver também uma política mais restritiva na hora dos juízes decidirem, ou os advogados do governo, de repente, assinarem para terminar uma deportação, ou para parar uma deportação porque esse cidadão morava aqui há muito tempo. Nós vemos muitas diferenças, né? Com certeza o Obama deportou muito mais pessoas, mas assim, as razões por trás, eu acho que são... As motivações são diferentes. E por isso que agora, na minha opinião, assusta, né, causa esse alvoroço. Mas antes da gente mudar aqui de assunto, as pessoas que estão assistindo a live, que vão assistir esse vídeo depois, por exemplo, quem hoje tem uma ordem de deportação, né, em procedimento, né, ou às vezes quem conhece alguém, um membro da família, um amigo, um vizinho, sempre as pessoas se conhecem. Qual que seria uma orientação geral, né? Tem sempre aquela coisa que a gente fala, você tem falado nos vídeos, a gente sabe, né, gente? Cada caso é um caso. Não pode ficar, eu ouvi falar, eu ouvi... Não, o seu caso é o seu caso, né? Mas vamos generalizar aqui agora só para dar uma informação para o pessoal. Qual seria a sua dica hoje? O que tem que fazer quem está nessa situação e ouve essas notícias de deportação? Primeiro, né, encontrar com um advogado de imigração competente. Da nossa comunidade, assim, quem está assistindo em outros estados, nós estamos aqui em Massachusetts. Se vocês quiserem, a gente também atende em outros estados, mas a nossa comunidade tem advogados bem competentes. Procurar um advogado competente para ver a sua situação, né? Porque às vezes, de repente, você casou com um cidadão americano, ou tem alguma questão humanitária, ou uma criança com doença, eu não sei.
conversa com um advogado competente para ver se você pode, de repente, reabrir o seu caso. Se você se encaixa, por exemplo, no caso Pereira, que alguns imigrantes que estão aqui há muito tempo, de repente, se encaixam. Como que é caso Pereira? Foi um caso, ele é até brasileiro, que as notícias de... para você aparecer na corte, né, que não tinham data nem horário, e você mora aqui há mais de 10 anos, e você tem algum parente que te qualifica para a lei dos 10 anos, que significa cancelamento de deportação, de repente pode ser uma solução para você, caso você seja pego pela imigração, né, pelo ICE. Então, tem várias situações que vai depender da sua situação individual e de você conversar. De repente, conversa com mais de um advogado, porque um tem uma ideia, o outro tem outra. Você pode juntar as duas ideias, né? Procura um advogado competente para ver a sua situação. E também tenha um plano B. Tente deixar as coisas organizadas. Existem mecanismos para caso aconteça alguma coisa com você, que você seja preso, alguma pessoa que possa acessar a sua conta bancária, ou que tenha um power of attorney, que seria uma procuração, que possa resolver coisas para você. Se você tem filhos, quem que vai tomar conta do filho. Então eu acho que já se preparando, não assim, eu quero o pior, mas pode acontecer. Outra coisa que é extremamente importante é que as pessoas saibam os direitos constitucionais delas. Independentemente de você ser documentado ou indocumentado, você tem direitos básicos pela Constituição americana, o direito da privacidade, por exemplo, né? E nós temos até um vídeo que eu falo o que fazer quando o ICE vier na sua casa, ou que aconteça também do ICE te aproximar de você na rua, no trabalho. Existem também atitudes que você tem que tomar para não fornecer informações a mais, a menos, para não colaborar com a própria deportação. Você tem o direito de permanecer calado sempre, você tem o direito a um advogado. E em muitos casos, assim, eu acho que 90% dos casos, você pode manter a sua porta fechada se o ICE vier na sua casa. Checa o nosso vídeo lá no Garreta Law, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. A gente também está programando de fazer uns treinamentos, né? Sobre esses assuntos. Para esclarecer mais, né? Porque sempre surge dúvida. É incrível como surge. Então, saber os direitos é a melhor coisa, e ter um plano caso aconteça algo com esse imigrante que já tem uma ordem de deportação contra. Isso já, digamos que isso já alivia um pouco, né, essa pressão. Isso que a doutora Rafaela falou é muito importante. Então, assim, se a pessoa tem já uma ordem de deportação, então se você que está assistindo ao vídeo conhece alguém que está nessa situação, ou, né, se você é alguém da sua família, não adianta ficar só com medo, não adianta ficar só no diz que me disse. Conversa com o seu advogado, ou procure um outro advogado, procure novas opiniões, porque o direito, ele é muito... Em qualquer lugar do mundo, ele tem o lance da interpretação, né? Interpreta-se a lei. Então, às vezes, acham-se brechas na lei que não achou no caso de uma pessoa e que pode achar no seu caso. Então, o advogado tem condição de ter esse olhar por fora e achar ali uma brecha para poder te defender, colocar um argumento. Então, é isso, é procurar, então, uma outra opinião e se precaver. Então, isso que a doutora Rafaela falou é muito importante. Então, tem criança... Quem que vai cuidar dessa criança? Tem que fazer um documento, tem que escrever alguma coisa, tem conta bancária, tem algum bem, né? Então, assim, digamos que se for deportado, que pelo menos o trauma... Ou se for preso pela imigração, preso, né? Ter esse processo todo, que pelo menos esse trauma para a família também, né, que seja amenizado. Porque, no fundo, todos têm direitos, né? E é para isso que existe a lei, é para isso que existe a orientação do advogado. E também, lembrando que na mesma semana que nós tivemos essa notícia do Trump, nós tivemos uma excelente notícia aqui em Massachusetts, né? Quem é do estado de Massachusetts, que a juíza federal aqui do distrito de Massachusetts, que recebeu a ação coletiva que foi ingressada pelo Lawyers for Civil Rights, que em conjunto também com o Centro do Trabalhador Brasileiro, e o District Attorney de Suffolk e Middlesex,
que emitiu uma decisão preliminar, né? Mas assim, na minha cabeça eu acho que essa decisão vai ser efetivada mesmo. Adiante, que o ICE está proibido de prender, exercer prisões de imigrantes entrando na corte, saindo da corte, pessoal. E dentro da corte. Isso que estava ocorrendo isso, né? Tava, eles ficavam sentados né? Esperando. Uhum. Tem algumas ações coletivas de ações assim, de abuso de poder com ICE. Teve a questão também que assim, imigrantes que iam fazer, um pouco tempo atrás, imigrantes que iam fazer a entrevista, o ICE estava lá esperando, tipo, nossa, até na entrevista. Você está tentando resolver o seu problema. Então, assim, várias coisas. Massachusetts tem algumas políticas boas para os imigrantes e essa foi uma excelente. Mas essa decisão, ela já está valendo ou ela vai ser votada? Não, ela já está valendo. Ela é uma decisão. A partir da semana. Foi sexta-feira passada. Bem recente, então. Bem recente. Já é uma decisão preliminar, mas ela já está valendo, tá? O que é excelente. Tira um pouco essa pressão, né? Porque se você está na corte para resolver uma situação sua, uma pendência sua, e você... Por isso que, inclusive, tem muita gente que falta de corte, né? Eu já ouvi casos de pessoas que faltam de corte com medo de ser preso e tudo mais. E é melhor comparecer nesse caso. Esse é um argumento que, eles usaram os autores da ação utilizaram, né, nas argumentações deles, é que a criminalidade pode aumentar porque as pessoas têm medo de vir à frente, né, vir adiante com de repente foi vítima ou testemunha, ou até mesmo vir à corte para resolver o problema. Sim. E além disso, é a responsabilização desses indivíduos. Então, se você dirigiu sem carteira, é importante que você venha à corte, que você pague as taxas que você tem que pagar para a corte, ou melhor fazer a sua parte, né? Se responsabilize. O seu isso, mas a intenção do governo de Massachusetts, quando ingressou com essa ação, foi exatamente a responsabilização desses indivíduos que não compareciam porque tinham medo. Certo. Então, assim, até para exercer a lei de Massachusetts, né, é importante que precisou aplicar esse outro entendimento, né? E também é o princípio da ampla defesa, que é um princípio constitucional. Então, se você tem medo de ir na corte porque você pode ser preso... Você não está tendo nem a chance de se defender, de se explicar. Isso é importante. Então, essa notícia é bacana, pessoal. Então, a partir, né, desde semana passada, foi instituído que quem for à corte para resolver o seu problema, algum problema, não vai ficar com medo de ser preso, igual já teve caso de agente que estava lá esperando na saída ou na entrada e tudo mais. Dentro da corte. Então, que é provisório ainda? Isso é definitivo? Como eu falei, é uma decisão preliminar. Né? Vamos testar como é que vai funcionar. É como se fosse no Brasil uma liminar, né? Que eles uma decisão que ele tinha que tomar lá na frente, ele bota aqui, antecipou poder... mas ainda tem que ter a decisão final. Mas eu acho que a decisão final vai ser a mesma. Certo, bacana. Bom, pessoal, para nossa live não ficar muito grande, né, porque esse assunto aqui é muito importante, então depois vocês compartilhem aí com as outras pessoas, também podem mandar perguntas, a gente vai colocar depois aqui da live, vai atualizar com as informações de contato. Então, a gente vai ficar nesse assunto aqui hoje e vamos deixar aí outros temas de interesse da comunidade para as nossas próximas lives. Mas antes de terminar, então, doutora Rafaela, eu queria que você rapidamente dissesse um pouquinho, a gente está aqui no Garreta Law, que é em Medford, então deixa aqui os seus contatos, deixa como é que as pessoas podem esclarecer dúvidas, não só em relação à imigração, né, que a gente tratou hoje aqui de deportação, tratou dessa notícia, mas em relação ao que o escritório oferece para as pessoas que têm dúvidas, que é incrível como todos os dias muita gente me indica um advogado, né, a gente vê aí nos bazares, a gente vê gente pedindo, então
fala um pouquinho aqui do seu trabalho e vamos deixar os contatos aqui pro pessoal. O nosso escritório principal é aqui em Medford, Massachusetts, mas nós atendemos casos de imigração, né, em todo o território nacional, porque são legislações federais, é uma legislação federal, e você pode entrar em contato, se você está nos Estados Unidos, no nosso telefone 857-702-9737, 857-702-9737. Se você está fora dos Estados Unidos, você pode mandar um e-mail pra gente no info@garretalaw.com, info@garretalaw.com. Nós trabalhamos, eu sou conhecida por imigração, né? Eu trabalho com a comunidade há muito tempo, fui presidente de organização não governamental, tenho um trabalho comunitário até hoje, né? Então muitas pessoas me conhecem como advogada de imigração, mas o meu background é em business, international business, negócios que estejam sendo implementados no Brasil, eu trabalho com essa ligação, também negócios que estejam vindo para cá, e incluindo não só o business law, né, international business law, nós também fazemos a parte de imigração dessas pessoas que estejam vindo de outros países para cá. Nós fazemos o EB-5, né, que é um tipo de visto de investidor específico, outros vistos baseados em trabalho, os ELs, né, se a pessoa está vindo transferida ou está vindo trazer um negócio para cá, nós ajudamos nessa parte também. Nós, falando internacionalmente, nós fazemos homologações de sentença estrangeira no Brasil. Provavelmente a gente vai fazer um vídeo. Esse é um tema que a gente vai falar na próxima live, que eu acho que é um tema que interessa para muita gente. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Até porque a legislação mudou um pouco, né? O Código de Processo Civil brasileiro mudou um pouco. Já tem algum tempo, mas as pessoas ainda se confundem. Até se acostumar. Fazemos direitos de família, custódias internacionais, direito empresarial, como eu falei, direito trabalhista, e nós temos outros advogados que trabalham com a gente que também fazem personal injury, né? Se você teve um acidente de carro ou acidente de trabalho. E também temos advogados criminalistas aqui, porque às vezes a questão imigratória tem a questão criminal. Nós somos um grupo bem enxuto, com um contribuindo com as atuações, outro, né? Porque às vezes um caso envolve mais de uma área, né? Você fala assim, eu preciso de um advogado de imigração. Tá, mas imigração, qual que é o seu caso? Às vezes envolvem casos bem diferentes, mas bacana. Então, pessoal, novamente, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão ser beneficiadas, para ouvir um pouco mais sobre essa história aí das deportações. A doutora Rafaela deixou aqui algumas explicações sobre o que o escritório faz. A gente vai voltar com novas lives agora. O pessoal está pedindo, né? Na live a gente tem a oportunidade de bater esse papo. Mas a gente convida vocês também para acompanharem o canal do Garreta Law no YouTube. Então, se você está aqui no Face, clica aí no próprio Face, você vai ver os links e você vai para lá. Se inscreva, lá tem vários vídeos da doutora Rafaela explicando sobre assuntos muito diferentes. A gente está colocando vídeos novos lá. E sempre lembrando que informação é o que é importante. Então, todo imigrante precisa de informação, todo imigrante precisa de um advogado em algum momento, ou em grande parte do seu momento aqui nos Estados Unidos, você precisa de uma orientação de advogado. É muito importante ter informação clara, informação segura. Então, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo aí, que eu tenho certeza que vai beneficiar muita gente. E também, se alguém tiver alguma dúvida, pode botar nos recados. Isso, bota né? no comentário, no inbox. E aí pode ser até uma próxima pauta. Tema de um vídeo novo. É verdade. Tá certo? Então, doutora Rafaela, muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que vai ser bastante útil. E, novamente, clica aí, se inscreva. Tem o Facebook, que você pode clicar para acompanhar as postagens. Tem o YouTube também, a doutora Rafaela já deixou o telefone, o e-mail, e vocês podem entrar em contato. E também vir fazer uma visita aqui ao escritório, né? O escritório é bastante espaçoso, você vai ser muito bem recebido e com confiança, credibilidade, que isso que é importante para todos. Tá joia? Então, pessoal, boa noite. Boa noite também. Obrigado por acompanhar o vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau.